atenção sobre uma mensagem do pregador americano Jimmy Swaggart, um homem que foi um fenômeno na década de 80. Mas, infelizmente, ele caiu. Eu já vi alguns comentários maldosos aí nas postagens das mensagens dele, de pessoas que se julgam melhores do que ele, que se julgam perfeitas, acusando pela queda dele. Realmente ele caiu, ele é um homem, ele não é Deus, ele não é perfeito. Nós sabemos muito bem do que é feito o homem. Agora a questão é, a mensagem é ungida, o mensageiro é um pecador. Vamos desprezar a mensagem ungida por causa do homem pecador? Ah, mas ele vive caindo, vive pecando. Tudo bem, mas ele vive caindo? Ele caiu uma vez. Ele caiu uma vez. Será que nós não podemos liberar perdão? Será que ele tem que ser perfeito para ser um mensageiro? Bom, não vamos falar sobre esse assunto. Estou apenas enfatizando aqui o porquê de postar tantas mensagens dele. Ainda tenho acho que uma ou duas para postar, e eu vou postar, porque essas mensagens, elas têm unção de Deus. Elas mudaram a vida de milhares de pessoas na década de 80, a ocasião em que eu conheci o Evangelho. As mensagens são tão ungidas como eu nunca vi em toda a minha vida. Eu vi alguns pregadores americanos na televisão quando eu era menino, Rex Humber, Billy Graham, mas nenhum deles tinha a ousadia, a autoridade do pregador Jimmy Swaggart. É por isso que eu estou postando essas mensagens, porque me fizeram muito bem e eu tenho certeza que vai fazer bem para você que ouvir essas mensagens também. E o nosso objetivo é evangelizar, é dar crescimento à obra de Deus, é tornar as pessoas conhecedoras dos mistérios de Deus, e esse homem conhece. Eu quero dizer sem nenhum medo de errar que ele foi o príncipe dos pregadores dos anos 80. Tá velhinho, deve ter hoje em torno de 85, 87 anos por aí, ainda toca seu piano, canta e ainda prega, mas já não tem o mesmo vigor daquela época em que ele estava na faixa entre os 40 e 50 anos, né, quando o homem está no auge. Mas eu queria mencionar em específico esta mensagem que ele está pregando aqui, que ele denominou os novos evangelistas. Eu daria outro nome para essa mensagem. Talvez eu pusesse o título de os pregadores da nova era, ou os mensageiros do inferno, ou alguma coisa assim, né? Mas acho que o título que ele deu é mais apropriado, é mais suave, e eu gostaria de estar comentando em específico esta mensagem, porque o que ele pregava na década de 80 em relação aos Estados Unidos, seu país nativo, eu acho que nós poderíamos ter aplicado ao Brasil do ano 2000 para cá, porque basicamente foi o que aconteceu. Quando a esquerda chegou ao poder, começou a trazer tudo isso que ele fala nessa mensagem. É nessa parte que nós vemos a infiltração nos meios de comunicação, como aconteceu no Brasil. Jornalismo, TV, cinema, classe artística, lutando contra um partido que, a nosso ver, é apenas um partido político, mas tem muito mais por trás disso. Existe uma ideologia para combater a fé cristã, para combater o cristianismo. E com isso eles começam a falar sobre aborto, começam a falar sobre formas alternadas de vida, como vai ser mencionado daqui a pouco nessa mensagem. Sobre o que ele está falando? Sobre certas cenas de novelas, de filmes, que antigamente seriam cortadas, porque havia uma censura. E tem tanta gente que é contra a censura, só que não percebe que quando não há censura, então está liberado para qualquer um mostrar o que quiser, fazer o que quiser, e dessa forma contaminaram a mentalidade de uma geração que nós consideramos estragada. A verdade é que é uma geração que não lê, que não pensa, que não raciocina e que engole a conversa do primeiro que chega com uma historinha bonita de amor, de compaixão, de piedade pelo próximo. O
O que nós podemos ver nos últimos anos foi que houve uma liberação total na juventude. Eu não estou falando de jovens adultos, eu estou falando de jovens crianças, porque adolescentes e pré-adolescentes, eles ainda são crianças. Eles podem não admitir isso, mas eles são crianças. Mas eles estão de uma tal forma que nós não podemos imaginar. E tudo isso foi causado aos poucos. Num determinado ponto da vida, eles começaram a infiltrar mensagens em filmes, em novelas, nas letras de música, e nós não percebemos, porque as crianças de hoje são muito mais espertas do que nós podemos imaginar. E eles assimilam a coisa de longe. E aquela questão da mensagem subliminar não precisa daquilo não. O que eles têm feito tem sido bastante para alcançar a mente e o coração dessa juventude. Daí nós podemos ver o quê? Uma juventude que pensa por si própria, com pensamentos que não são deles, mas que foram implantados na mente deles de uma forma que eles chegassem a concluir que o pensamento era deles. Isso pode ser comprovado com a quantidade do divórcio que acontece nos nossos dias. Quando você entra numa sala de aula, normalmente você encontra crianças de 11 até 17 anos, que o pai é um padrasto ou a mãe é uma madrasta, ou ambos. Porque o divórcio hoje está assim, a pessoa é casada com 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Há pouco tempo atrás, numa turma de 7º ano, onde o pessoal tem uma média de 12 anos de idade, um menino disse para mim: professor, a minha mãe já namorou o pai da fulana. Onde é que nós vamos chegar? O número de divórcios hoje comprova isso. A mentalidade das pessoas é essa hoje. Se eu me casar e não der certo, eu me descaso. Eu preciso ser feliz. Ninguém se preocupa com a família, com a criação do filho e da filha, o que vai acontecer com eles, qual é o futuro deles, em livrá-los do perigo das drogas. Não, todos estão preocupados apenas em ser feliz. Esse é o ideal, a felicidade da pessoa. A esposa, os filhos, não importa, a família, não importa, somente a felicidade da pessoa. Daí é um tal de alguém fugir com a mulher do fulano, roubar a mulher do cicrano, roubar o marido da fulana, entre outras coisas. Nós nunca vivemos uma era tão depravada como essa que nós estamos presenciando agora. Sodoma e Gomorra ficariam coradas de ver o que nós estamos fazendo nessa geração. E como é que Deus reage diante de tudo isso? E é aí que você vê que realmente aconteceu. Quando você pergunta para um jovem: você está lendo algum livro? Sim. Qual? Harry Potter. Outro livro que você está lendo? Crepúsculo. Vampiros bonzinhos, feiticeiros bonzinhos que fazem o bem. Pessoas que usam o poder da feitiçaria para fazer o bem para as pessoas. E isso é utópico, obviamente. Mas começa a confundir as coisas, como se o pesadelo e o sonho se misturassem. Porque o diabo não quer parecer mal, ele quer parecer bom. E quando alguém fala em feitiçaria, esquece que a feitiçaria é poder de Satanás. Por isso está tão em moda hoje as famosas Wiccas nas universidades. Está cheio, o mundo está se enchendo delas porque acham bonito afrontar Deus, afrontar a majestade divina, afrontar a dignidade do lar, romper com o tradicional, implantar uma nova moral. Isso significa o caos da sociedade. A sociedade muito depressa vai entrando em colapso. É o fim. E aqui ele fala bem claramente dos representantes da imprensa, da TV, do jornal impresso, das revistas. Aí entra a revista Veja, entra a Folha de São Paulo, entra a Rede Globo e uma série de pessoas que trabalham nessa imprensa, que não acredita em Deus e que tenta fazer com que as pessoas deixem de acreditar, inclusive tentando trazer religiões orientais, como os muçulmanos, para se infiltrar no cristianismo com o fim de extinguir o cristianismo. E isso que ele diz aqui, uma realidade que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Um pequeno grupo, uma minoria que tenta impor a sua vontade, o seu pensamento, a sua visão de mundo sobre a maioria que é tradicionalmente
cristã, seja católico, evangélico, seja judeu, seja qual a religião que for. Mas eles tentam impor a sua religião, o seu ateísmo, em cima da fé das pessoas cristãs para extinguir o cristianismo. Sobre a imprensa, o fato dela ter sido conquistada e dominada por várias gerações, aconteceu lá nos Estados Unidos, aconteceu aqui no Brasil também. Quando o regime militar perseguia políticos que estavam agindo como guerrilheiros, não se importaram com as faculdades, não se importaram com a imprensa, e eles foram infiltrando os seus agentes na imprensa e nas faculdades, e assim conseguiram fazer a mente de muita gente que hoje, por uma lavagem cerebral, não consegue entender o que é certo e o que é errado. E eles acham que o certo é errado e que o errado é certo. Daí vem toda essa inversão de valores. Aconteceu lá e está acontecendo aqui também. É a tática deles. Não vão mudar. Acompanhe a mensagem com essa mesma visão. Depois você deixa o seu comentário aqui embaixo a respeito desse assunto. Nós estamos sendo atacados por forças espirituais da maldade, como eles foram também. Porque destruindo o capitalismo, implantando o comunismo, então começa-se a preparar o reinado do anticristo. O reinado das trevas toma conta. Daí a gente vê morte, miséria, perseguição, tortura e tantas outras coisas. Porque a principal riqueza que nos será roubada será a nossa liberdade. A partir dali, caminho aberto para o governo do anticristo. O comunismo é a besta do Apocalipse, que foi ferida de morte e conseguiu se curar, está se restabelecendo. Nós pensávamos que o comunismo teria se acabado, teria falido para sempre quando foi desmantelada a União Soviética e quando foi derrubado o Muro de Berlim. Mas percebe-se agora que ela foi curada daquela chaga mortal e está revivendo para tentar englobar o mundo. E ela não vai parar até que venha se cumprir as profecias do Apocalipse. Cuidado para não ser englobado por isso. Lá no capítulo 18 de Apocalipse, o conselho de Deus é: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.